Não, porque ele ficou um quadrado vermelho. Tem que bater os olhos, né? Ó, ficou um, ó. Normalmente vê. Tá bom, boa noite. Boa noite. Tá gravando, né? Gravando, tá tranquilo. Senhores, nós começamos o ano há alguns dias, né? Mais precisamente, se não me engano, há 13 dias. E eu gostaria de começar com vocês nessa segunda uma pequena, vai ser pequena, mas vai ser uma série, porque é um texto bíblico tão rico que se eu imagino, eu já fiz isso, por isso não só imagino, eu sei. Se eu tentar fazer uma mensagem sobre esse texto, uma mensagem numa noite, ela vai ficar curta demais, não alcança a profundidade do texto. Na verdade, esse texto bíblico, no qual nós vamos embasar essa mensagem, essa série de mensagens, ele tem sido usado, ou sido aproveitado, ou a partir dele tem se escrito livros, e eu li um livro muito bom, um comentário devocional, não um comentário teológico, mas um livro devocional, ou explicativo, expositivo, desse capítulo da Bíblia, e há muitos anos, e me impactou bastante. O texto bíblico é o Salmo 23. Bíblias que não tem nenhum apêndice, como inários e chave bíblica, essa coisa, nessas Bíblias, bem no meio é o livro de Salmos. Bíblia que é só a Bíblia mesmo, de Gênesis e Apocalipse. O livro de Salmos é bem no meio. E o Salmo 23, que é um dos clássicos da recitação cristã, evangélica principalmente também, digo assim, todo mundo conhece o Salmo 23, muitos conhecem até decor, como alguns outros salmos, como por exemplo o 91 e outros, o 37. Esse salmo, ele às vezes você vai encontrar aberto em alguns lugares, dentro de casa, às vezes numa padaria, às vezes até eu já encontrei em boca de fumo o Salmo 23 aberto lá, porque talvez a avó do cara, a mãe do cara era da igreja, não sei, de fato o salmo estava aberto ali, como bem também já encontrei o 91. Mas esse salmo, o Salmo 23, é um salmo muito rico, com uma profundidade muito grande, com uma mensagem muito complexa, muito completa a respeito do que é vida cristã e do que é evangelho. Esse é um salmo dos chamados salmos messiânicos, aqueles salmos que cerca de 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo já falam de Jesus, da pessoa de Jesus, não só da segunda pessoa da Trindade no céu, mas da pessoa de Jesus, o homem. Já falam do Messias encarnado, da atuação do Messias, do Deus encarnado, sim, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, mas já encarnado no mundo. Por isso ele é chamado de salmo messiânico. E esse salmo muitos de nós sabemos decor. As criancinhas na escola bíblica dominical, nas uniões de treinamento, nas uniões, nos retiros de igreja, enfim, em muitos lugares esse salmo é ensinado e decorado, digo, na história da igreja. Eu aprendi também, eu decorei também. Mas tem algumas coisas que talvez a gente não perceba na leitura do salmo. Tem algumas coisas que eu lamento não ter ouvido ainda de outro a respeito desse salmo. Talvez muita gente tenha dito, mas talvez não tantos assim que tenha chegado aos meus ouvidos. Mas pela leitura continuada e obviamente pela iluminação da nossa mente feita pelo Espírito Santo de Deus, algumas coisas pela leitura repetida do salmo você acaba descobrindo como uma coisa nova, mesmo que é um texto de 3000 anos, porque ele é de mais ou menos 1000 anos antes de Jesus, e mesmo que a gente conheça desde o nascimento, mas assim como toda a Bíblia sempre tem alguma novidade. Por causa da profundidade desse salmo, por causa da extensão da sua mensagem, são 6 versículos, mas tem uma extensão gigantesca essa mensagem.
por causa dos desdobramentos que cada versículo pode alcançar. Eu quero dizer a vocês que nós não vamos esgotar a exposição deste Salmo 23 hoje. Então, nós vamos até onde permitir. Eu planejei que essa exposição feita por mim seja pelo menos em 3 palestras dessas, 3 segundas-feiras, pode ser em 4 também, mas nós vamos também ver como isso caminha ao longo de cada noite dessas, como nós podemos enriquecer ou ser enriquecidos pela exposição do texto, como isso pode nos impactar mais ou menos, como pode vir mais à nossa mente, podem vir mais detalhes ou menos detalhes, assim vai ser mais longa ou mais breve, mais longa ou mais breve a exposição completa do Salmo 23. Eu não gosto muito, e não é comum eu fazer esse tipo de coisa, que é uma palestra ou um tema, ou um texto bíblico em sequência, porque como hoje eu encontrei um cidadão ali no posto de gasolina, que quando ele me viu de longe ele cortou o caminho, se escondeu por trás de 2 carros para eu não cumprimentá-lo e ele não ter que me cumprimentar também. Pode ser que eu não encontre outros de vocês aqui na segunda que vem, mas também pode ser que na segunda que vem eu encontre outros que não pegaram o início, a palestra de hoje. Isso pode acontecer, mas eu também decidi fazer essa exposição em sequência, em várias palestras, pelo menos 3, considerando que este programa terapêutico do Serene é de 6 meses, e muitos dos que aqui estão, se respeitarem os 6 meses, têm a possibilidade de receber toda a exposição. Então muita gente me diz, por exemplo, não deveria ser, alguns programas não deveriam ser tão longos, porque às vezes a gente não consegue acompanhar tudo. Claro, se você não ficar 6 meses no Serene, você não consegue acompanhar todo o programa, porque o programa do Serene é feito para cerca de 6 meses. Então é preciso respeitar isso, mas quem fica, como é um programa cíclico, quem fica pode pegar na metade, mas quando chegar na repetição, uns já foram e aquele que chegou depois pega, e é assim que funciona. Salmo 23, vamos ler o texto com bastante atenção. Eu sei que é um texto conhecido, eu sei que é um texto bastante lido, cantado, muitas músicas existem sobre o Salmo 23. Pena que, e esse aqui é um fator que eu quero chamar a atenção de vocês, pena que algumas músicas, alguns compositores cristãos puseram música no Salmo 23, fizeram alguma adaptação da poesia, mas algumas não foram até o final. As pessoas acham que só um pedaço do Salmo é importante, fazem música só para um versículo ou 2, mas como um salmo que ou seja, como um poema, salmos são hinos, são cânticos do povo judeu. E um cântico é um poema musicado. E um poema, ele encerra uma ideia em si mesmo. Mas em si mesmo, no poema inteiro está a ideia. Se você pegar só pedacinhos, não fica completo na sua mente. Por isso que é importante, quando você lê um texto bíblico, tentar lê-lo o mais completo possível. E nesse caso, eu sei que existem muitas e muito boas músicas sobre o Salmo 23, mas também algumas que deixam a desejar, porque não completam o sentido, porque não vão do versículo 1 ao versículo 6, na exposição do Salmo. É isso que nós queremos fazer. E hoje vamos fazer a leitura completa, como nos outros dias também. E diz na versão que eu escolhi: Jeová é meu pastor, nada me faltará. Em pastos hervosos de erva, na sua tradução mais comum, que a gente decorou, em pastos verdejantes, me faz deitar. Mansamente me leva a águas muito quietas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu também andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Aparelhas ou preparas uma mesa perante mim, na frente dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Esse é o Salmo 23, creio que bastante conhecido. Talvez, se não for conhecido de todos, que bom, que possa ser inédito para algum, mas agora já não é, porque você já o ouviu. Só agora é uma questão de a gente ouvir e ouvir com os ouvidos atentos, como disseram os anjos para os pastores, ouvir com boa vontade, para que nós tenhamos paz na terra. Fazendo o papel de pequena introdução para o assunto de hoje, para a exposição desse salmo, eu queria chamar a atenção logo para uma coisa que acontece em todo o salmo. Então, por isso que eu vou colocar esse item que acompanha todo o salmo no pedacinho que nós chamamos sempre, quando escrevemos um guia ou um livro, enfim, na introdução. Esse salmo, se você der uma olhada panorâmica, que foi isso que nós fizemos agora, significa aquela olhada geral, se você ler o salmo inteiro, versículo 1 ao 6, você vai perceber nessa, assim, talvez você não perceba, mas agora eu quero chamar a atenção para o fato que isso há de se perceber que este salmo traz uma ação humana que na verdade nem é uma ação propriamente dita, não é assim uma coisa proativa do homem, mas é muito mais uma rendição. Mas esse salmo apresenta, nos 6 versículos, uma disposição que cabe ao homem, e tudo o mais, e todo o mais que está escrito e descrito no salmo, todas as demais ações e os demais acontecimentos, são ações de Deus e são frutos dos acontecimentos de ações de Deus. Ainda é Michel, né? Sim ou não? É Michel. Michael. É Michael, tá. Era Michel 10 anos atrás, mas agora é Michael. Tá bom, tá tudo bom, tá muito importante, tá legal. Já deu ali uma inglesada no negócio, é Michael, né? Por que eu estou citando Michael? Porque eu não sei a que dias chegou e tal, mas conversando com ele agora há pouco, ele me disse: tenho me esforçado, porque como está na Bíblia, né? Esforça-te que eu te ajudarei. Não está na Bíblia. Você não vai achar esse versículo na Bíblia, porque não existe essa expressão na Bíblia. Não existe faz a tua parte ou esforça-te que eu te ajudarei. E por que eu insisto em voltar a esse assunto, né? Porque assim como o Michael me trouxe isso agora, há poucos minutos atrás, sobre como ele está tentando fazer na vida, e daí obviamente é por isso que não está dando certo, eu quero que você perceba em todo o texto bíblico, isso é em todo o texto bíblico, e muito mais, já que nós vamos restringir a exposição a este salmo, o Salmo 23, eu quero que você perceba neste salmo, que aquilo que tiver de acontecer será resultado de uma ação soberana de Deus, nunca será resultado da tua ou da minha ação. Não existe essa coisa de eu faço a minha parte, Deus faz a dele, não existe isso, não existe na Bíblia inteira. Você não vai achar um texto que corrobore essa ideia, muito menos dito desse jeito, que é uma expressão que se tornou comum no meio principalmente evangélico, ou pelo menos no meio cristão moderno, aqui das últimas décadas eu conheço. Faz a tua parte, como está escrito, faz a tua parte que eu te ajudarei, como Deus dizendo isso. Isso nunca existiu. Existe um texto bíblico muito interessante, que parece que diz isso, que um diz para o outro assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforça-te. Mas sabe onde é que sabe qual é o contexto desse versículo, ainda assim, que eu conheci esse versículo como corinho, quer dizer, música para criança, na minha infância. E o versículo diz: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforça-te. E aí esse versículo da Bíblia tem sido usado como se fosse assim uma coisa positiva que aconteceu na Bíblia, mas na verdade o que estava acontecendo ali é que artífices, homens que mexiam com ouro e prata e faziam imagens de escultura para a adoração idólatra, eles uma vez se puseram a fazer imagens de escultura dentro do povo de Israel,
como nós diríamos, nas barbas de Deus, na cara de Deus, afrontando o único Deus e verdadeiro que se revelou a Israel como o único Deus de Israel, e esses artífices diziam para o outro: vai, se esforça que eu te ajudo. Se esforça que eu te ajudo. Esse versículo foi usado, essa expressão foi usada quando duas ou mais, um grupo de pessoas estava se mancomunando para fazer o mal. Enfim, voltando ao nosso texto, não é uma característica só do Salmo 23, mas salta aos olhos no Salmo 23. Por isso eu gostaria de enfatizar isso. E por que enfatizar isso hoje? Só porque está no Salmo 23? Não. Porque o Michael não é o único cara que eu conheço. E aliás, o Michael está inserido eu diria que 99% das pessoas que eu conheço que acreditam com sinceridade, porque alguém lhes ensinou assim, que existe uma parte que o homem tem de fazer para alcançar a salvação. É a parte do homem, é a minha parte. Deus já fez a parte dele, agora eu tenho de fazer a minha parte. Não é isso que as Escrituras ensinam em nenhum texto. Nenhum texto. E principalmente, óbvio, como estou usando esse texto, Salmo 23, eu quero demonstrar nesse texto, que é um texto que começa falando da condição de um homem e acaba de um homem no mundo, nesse mundo decaído. Um homem como nós, só que um crente. E ele começa falando da sua condição nesse mundo e ele termina falando do céu, que não é outra coisa de que se trata o versículo, de que trata o versículo 6. Em todo esse texto, que mostra um homem que, de uma condição natural neste mundo, acaba indo morar com Deus no céu por toda a eternidade. Ele não faz nada. Ele simplesmente recebe o que recebe, inclusive, por obediência, recebe como uma ordem. Nós vamos ver isso a partir já do versículo 1. A única ação, que eu não diria que é uma ação, porque ação é quando você toma uma decisão espontânea, dizer, vou fazer tal coisa. Mas quando você já é levado a fazer tal coisa, quando você só precisa concordar com alguma coisa que quando você precisa apenas admitir que alguma coisa é assim, isso não é uma ação sua, isso é só uma concordância sua. Não sei se alguém assistiu, eu gostei de ter visto, vi já acho que 3 vezes, um filme chamado O Conde de Monte Cristo. O filme é a respeito do livro O Conde de Monte Cristo. E lá no final do filme, quase no finalzinho, existe uma cena de um duelo entre não entre pai e filho, mas entre os dois inimigos, né? O Edmond Dantès, que é o cara que foi traído lá no final, né, lá no início, e o cara que acabou se casando com a Mercedes, o inimigo dele, que agora não lembro o nome, e até assumiu o filho que era do Edmond Dantès. Então, uma história assim, bem, um filme legal lá das antigas e tal, o Conde de Monte Cristo, mas tem um duelo. E ao final do duelo, esse vilão do filme inteiro se vê sem espada e o outro com a espada na mão. Não tem como ele refutar esse fato e dizer, eu venci. Não tem como fazer isso. A única situação que você pode, a única coisa que pode acontecer quando você está duelando de espada e a tua espada cai longe, quebra, fica para longe, o outro vem e encosta a espada no teu peito ou na tua goela e você já está caído ali porque você se desequilibrou, a espada foi para longe, a única coisa que você pode fazer é admitir que perdeu e dizer eu me rendo, e daí não ser traspassado pela espada do outro se o outro for misericordioso. Mas isso, dizer eu me rendo, admitir que perdi, ou admitir você é o dono da minha vida aqui por diante, lá no início desse filme também temos um duelo legal entre esse Edmond Dantès e um ouro qualquer que andava de navio lá, e no final, quando ele vence o duelo, o outro tem que entregar a vida a ele ganha a vida do outro, conquista, e o outro se entrega e diz, a minha vida agora é tua para te servir até o final, porque você poupou a minha vida. São coisas que a gente vê em filme.
Estou lembrando desse filme que você poderia lembrar de vários, tem o 300, tem um monte de filme. A situação é que existe uma luta e de repente alguém é derrotado nessa luta. Não tem mais armas para lutar. Mas ele pode teimar e não admitir a derrota e olhar ainda com arrogância e soberba para o vencedor e daí ser traspassado pela espada do outro, pela arma que o outro tiver na mão e perder a vida. Ou ele pode se humilhar, se render, admitir que foi vencido e que o outro agora é o dono por direito da vida dele mesmo, porque perdeu e já não tem armas para lutar. O versículo 1 do Salmo 23 começa com uma expressão que eu li numa versão, mas nas versões que nós conhecemos diz: o Senhor é o meu pastor. E aqui essa versão que diz Jeová, que é o nome do Senhor, está atentando para o fato de que é o Deus eterno. É disso que o salmista está falando, mas ele chama a Deus de Senhor. No Novo Testamento, o Novo Testamento, aquela parte da Bíblia que começa com a narrativa do nascimento de Jesus e termina lá no livro do Apocalipse, ele é escrito, esse Novo Testamento, e os fatos que acontecem num momento em que o mundo havia sido dominado pelos gregos, Alexandre o Grande, e essa dominação grega foi uma dominação também cultural. Os gregos dominaram o mundo politicamente, economicamente e também impuseram a cultura deles. Quando Roma toma o poder do mundo conhecido, toma o domínio do mundo conhecido, não se opõe, não tinha uma cultura melhor do que a grega para apresentar, achou por bem e inteligentemente permitir que a cultura grega seguisse, de modo que quando Jesus vem ao mundo, quando acontece todo o Novo Testamento, o mundo fala o grego, chamado grego comum. Não é um grego erudito, lá dos poetas, do Homero, do Virgílio, não, mas é um grego comum. Mas é grego. E nesse grego comum existe uma expressão com a qual se designa o imperador de Roma, o César. Ele é designado por um termo em grego que é Kyrios, e significa, se nós traduzirmos esse termo, significa um senhor total de tudo e de todos, inclusive da vida das pessoas. É esse termo Kyrios que Paulo disse, e que todo o Novo Testamento, quando se refere a Jesus como Senhor, é usado esse termo Kyrios, e é baseado, com esse termo que o apóstolo Paulo escreve aos romanos, justamente aos romanos, aos crentes da igreja de Roma, onde está o imperador romano, e diz que quem não confessar que Jesus é Kyrios, ou ele diz ao contrário, diz: se você com a tua boca confessar que Jesus é o Kyrios, o Senhor absoluto de tudo e de todos, principalmente de você mesmo, e se no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Essa entonação, esse gigantesco significado da expressão Senhor é que o salmista Davi dá para Deus a respeito de si mesmo. Quando ele diz o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo o Senhor absoluto de tudo e todos, em todos os tempos e eras, e até na eternidade, e de eternidade a eternidade, o único Deus vivo e verdadeiro, o Senhor dos senhores, o Deus da guerra, este Deus todo-poderoso é o meu pastor. Ao trazer Deus para si, na figura de um pastor, e daqui a pouco nós vamos ver o que isso representa também na mente de quem escreveu e na mente dos primeiros leitores, que são os judeus, o que significa um pastor. Mas ao trazer para si essa ideia, ele traz a ideia não apenas de que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o meu pastor. Ele não diz apenas isso como jogando uma coisa para outros, jogando a divindade, o poder e o senhorio de Deus sobre os ombros de outros, mas ele admite que esse Deus, do qual os judeus falam, ao qual os judeus servem,
que os judeus anunciam, pelo qual os judeus guerreiam, do qual eles têm recebido vitória contra os inimigos. Esse Deus é o Senhor. E quando ele diz, ele é o Senhor, ele admite que é o Senhor de maneira genérica, de maneira geral, é Senhor, porque é assim que Deus é, e é Senhor. Mas ele também admite que, ao dizer que esse Senhor é o seu próprio pastor, e quando ele chama de Senhor, ele admite que é Senhor. Por exemplo, vou explicar isso porque parece só um jogo de palavras, mas eu preciso que você entenda. Nós temos aqui, vizinho de nós, um país chamado Venezuela, que acabou de fazer umas lindas eleições democráticas, né? E tem um líder de oposição que acredita e diz que ele é que venceu as eleições. E tem um ditador de quase 40 anos que diz que ele é que venceu as eleições. E esse líder da oposição, que agora já nem está na Venezuela, está exilado lá na Europa, bem assim como um monte de gente na Venezuela, quando se refere ao presidente em exercício até 31 de dezembro do ano passado, e daqui a pouco, eu não sei se já foi empossado de novo ou não, também não fico vendo detalhe, mas quando se refere ao presidente que disse que venceu e que vai tomar de novo, que vai ser empossado de novo, muita gente da Venezuela não o chama de presidente, chama de usurpador, de traidor, de ditador, não admite que ele é o presidente. Afirmam, dão a vida, lutam pela ideia de que ele é um traidor, um mentiroso, um manipulador, um ditador, um sanguinário, que não tem o direito de governar o país, porque o outro é que foi eleito democraticamente, tal. E assim, no mundo inteiro tem muita gente fazendo isso. Estados Unidos da América, outros países, outros estão em cima do muro, mas o que eu quero que você entenda é que o fato de que alguém diz que o outro é alguma coisa, é uma admissão de que o outro é alguma coisa, quando diz com sinceridade, obviamente. Já foi empossado. Já foi? Então ele já é de novo o presidente da Venezuela, mas ele não é presidente da Venezuela para todos aqueles que creem que o outro cara é que é o presidente legitimamente eleito. E para aqueles outros, ele não é o presidente da Venezuela, embora eles tenham que se submeter, mas eles têm que se submeter porque ele está no poder. E poder, neste mundo temporal, significa as Forças Armadas ao seu lado, mas eles não acham que ele é legítimo e não admitem. Essa é a situação da maioria dos homens com relação a Deus. Jesus diz que quando você estiver pensando na sua vida espiritual, ele diz: entra pela porta estreita e segue no caminho apertado. Porque essa porta estreita e o caminho apertado conduzem à salvação. A porta larga e o caminho espaçoso conduzem à perdição. E ele diz que poucos são os que encontram a porta estreita e entram por ela, muito poucos, e andam até o final pelo caminho estreito, pelo caminho apertado. E muitos são os que encontram ou vão assim, de enfiado, como um gado, pela porta larga e caminhando no caminho espaçoso. Significa isso que, desde sempre, por isso que Jesus disse isso, essa é uma situação do mundo. Pouquíssimas pessoas têm em Deus, no Deus de Jeová, no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, no Deus de Israel, no Deus dos cristãos, em Jesus. Pouquíssimas pessoas nesse mundo, ao longo da história e também neste momento, têm este Jesus, que é o Deus eterno encarnado, como Senhor. Não são muitos, não são a maioria. Jesus diz: a grande maioria vai para um outro caminho. Então, quando um homem diz com sinceridade que Jesus, aqui eu já estou, se você percebeu, eu já estou traçando um paralelo entre o Deus eterno, como os judeus conhecem, Jeová, Deus, o Senhor dos Senhores, e Jesus, que é como os cristãos já conhecem há 2000 anos, o Deus que se encarnou. Quando um homem, uma mulher, uma pessoa, um ser humano admite que Deus é o Senhor da sua vida,
Quando ele diz isso com sinceridade, ele está cumprindo em si o primeiro dos mandamentos. Qual é o primeiro dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Não fazer outros deuses diante de Deus, não fazer estátuas de Deus, imagens de Deus, não as servir, não as adorar. E ele diz, porque eu sou Deus ciumento, zeloso, e a minha glória eu não dou a outro. E tanto judeus quanto cristãos sabem que só existe um Deus vivo e verdadeiro, e adoram a esse Deus. Chamam-no de Senhor. Mas se chama de Senhor, está implícito que é uma atitude de submissão e obediência. Você não pode, não deve, pelo menos, porque daí não é sincero, chamar uma pessoa de Senhor e fazer ao contrário do que aquela pessoa determina, porque você diz que ela é Senhor, que essa pessoa aquele ser é Senhor da sua vida, mas você não vive como se fosse. Assim são esses filhos. Eu fui acostumado a chamar meus pais de você, e hoje minha mãe tem 91 anos e eu a chamo de você. Não chamo de tu porque eu me criei no oeste de Santa Catarina, não me criei aqui na ilha, por isso não chamo de tu, senão chamaria de tu, mas chamo de você. Mas mesmo no oeste onde eu me criei, toda a galera com quem eu cresci chamava os pais de senhor e senhora. Eu ensinei meu filho a me chamar de você, ele me chama assim até hoje, aliás agora ele ficou de velho. Mas alguém ensinou minha filha a me chamar de senhor. Mas chamar de você ou chamar de senhor é irrelevante, porque para um pai o importante é que os filhos o obedeçam, e o senhorio de alguém sobre o outro é estabelecido se esse outro obedece àquele que chama de senhor, não só se chama de senhor. Então quando o salmista, e quando você puder imitar o salmista, repetir o salmista e disser, o Senhor é o meu pastor, quando você disser isso com sinceridade e em sentido de obediência e no sentido de assumir essa verdade, porque a Bíblia diz que Deus é Senhor de tudo e todos em todos os tempos e até na eternidade. Mas a Bíblia também exige de cada um de nós, porque Deus exige de cada um de nós, e Ele diz isso na sua palavra, que nós, cada um, reconheçamos isso. Nós não tornamos Deus nosso Senhor, Ele é Senhor. Ele é Senhor de vivos e de mortos. Ele é Senhor de rebeldes e de obedientes, de incrédulos e de crentes. Um dia, todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. E toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Ele é o Senhor. Mas reconhecê-lo como Senhor, recebê-lo como Senhor, confessá-lo como Senhor, é uma atitude de obediência que cabe a nós como cumprimento de uma ordem de Deus. Mas nós não o fazemos Senhor, Ele é Senhor. Nós ou nos rendemos a Ele, nós o reconhecemos assim, nos submetemos ao seu senhorio ou nos rebelamos. Mas nenhuma das situações muda a condição de Deus. Por isso o salmista diz, o Senhor é o meu pastor. Agora pensa nesses filmes que você já viu, que você já conhece. Afinal de contas nós temos 500 anos de cristianismo no Brasil. E de evangelho agora tem uma explosão de exposição da Bíblia, mal feita ou bem feita, em filmes ou não, enfim. Todo mundo conhece a história de Davi. Lembra a história de Davi e Golias, a história de Davi, o pastor lá no pasto, que matou um leão com as mãos, né? Mas Davi, um jovem, menino, 16, 15, 16, 17 anos, pastor de ovelhas, lá nas ovelhas do pai dele, lá cuidando das ovelhas como um pastor no pasto. Não é o mesmo Davi que escreveu isso aqui? Claro que é a mesma pessoa, mas eu digo, aqui já é o homem Davi. Esse aqui que escreveu já é um homem amadurecido quando escreveu o Salmo 23. Mas é um homem que começou a vida como pastor de ovelhas. É como hoje um presidente de uma empresa, que começou na empresa, começou na vida como talvez office boy,
E ele sabe o que significa ser um office boy. E ele sabe o que significa quando existe um bom gestor, um bom gerente na empresa que respeita até o office boy, a faxineira, a pessoa dos serviços gerais, e ele diz, essa pessoa, o bom gerente, e Davi, por exercício da profissão, ele sabia, e todo judeu sabe, porque uma das atividades principais dos judeus é o pastoreio de ovelhas, mas Davi sabia com propriedade o que é um pastor, o que representa para a ovelha a figura do pastor. Ele também sabia o que representa para o pastor a figura da ovelha. Davi conhecia por experiência o relacionamento entre pastor e ovelha e entre pastor e rebanho de ovelhas. O relacionamento entre o pastor e aquela ovelhinha e entre o pastor e o rebanho das ovelhas. Davi sabia como é uma ovelha, como ela se comporta, como ela vive, ele conhecia suas necessidades, porque ele foi pastor, e ele sabia como tem de ser um pastor, o que ele precisa fazer pelas suas ovelhas, porque elas representam para ele uma riqueza, uma preciosidade. Existe também um nível de intimidade entre um pastor e suas ovelhas. Eu não vou fazer aqui o que é clássico, e a gente vê isso bastante esgotado em muitas mensagens, e até livros e textos escritos sobre o Salmo 23, explicando exatamente tudo como é uma ovelha, que a ovelha é assim, que a ovelha é míope, que tal, depende do pastor em tudo. Não é a minha função aqui hoje, não é o meu objetivo, mas uma coisa eu queria deixar claro aqui. Porque isso é assim entre um pastor de ovelhas e ovelhas no mundo natural. Estou falando de ovelhas, de animaizinhos mesmo, e o pastor é aquele cara que vai com o cajado. Existe uma intimidade tamanha entre as ovelhas e o seu pastor, que se você alugar um curral para diversos rebanhos de ovelhas, de 4, 5, de vários pastores, e colocar todas as ovelhas de noite lá, que elas vão para lá para o curral, no dia seguinte, quando um pastor chamar as suas ovelhas, só as dele vão até ele. Elas o conhecem pela voz. E as ovelhas daquele pastor ouvem a voz daquele pastor e o seguem, o atendem. Ô tio, você pode fazer um favor para mim? Eu esqueci. Só desliga ali, por favor. Só agora para ele. É um nível de intimidade que não se encontra com muita facilidade em todas as profissões ou em todos os relacionamentos. Mas como pastor de ovelhas, Davi conhecia isso. Davi sabia que existe essa intimidade, essa reciprocidade de conhecimento entre o pastor e as suas ovelhas, ao ponto de elas o reconhecerem pela voz. E se você tem vários rebanhos, todos ficam parados quando o pastor chama esse rebanho, só vem aquelas. Quando o outro pastor chegar e chamar o outro, vão as outras. E é por isso que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem pela voz, e eu as conheço também. O pastor conhece cada uma das suas ovelhas, e as ovelhas também conhecem o pastor pela voz. Então, o primeiro destaque, quando Davi... Isso é muito forte, gente, nas Escrituras. Talvez você não perceba, por isso eu queria chamar a sua atenção. Nós não vamos esgotar isso teologicamente, claro. Perdoe, essas são mensagens que têm um caráter evangelístico e devocional, um caráter de adoração e glorificação do nome de Deus, e também um caráter de trazer para cada um de nós a mensagem do Evangelho, ao ponto que nós possamos também cair rendidos diante do Deus eterno e confessá-lo como Senhor, e recebê-lo como Salvador e tê-lo como pastor das nossas vidas. Isso não era assim entre os judeus. Isso mais ou menos Davi instituiu, no sentido, vou dizer, religioso, para dentro da religião judaica, essa figura de que o Todo-Poderoso, do qual não se falava nem o nome, com medo de... Porque tem um mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles nem pronunciavam e nem escreviam o nome de Deus. Inventaram um tetagrama, 4 letras lá, que
tirava as vogais, e assim era escrito o nome de Deus. E esse todo-poderoso Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus guerreiro, o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos, o Deus, enfim, o poderoso e santo Deus, Davi o diz, Davi o demonstra, Davi o apresenta na intimidade de um pastor. E Davi se coloca como uma ovelha. Talvez nós não tenhamos tanta intimidade com essa figura de pastor e ovelha. Talvez nós não somos um país em que é muito fácil de criar ovelhas, mas a gente conhece um pouco disso, e para os judeus era muito importante, por isso que talvez às vezes a gente não percebe a grandiosidade do que Davi escreveu, e é por isso que eu estou chamando a atenção para nós neste momento. É muito interessante e muito salutar reconhecer que Deus é Deus. Crer que Deus é Deus. Admitir que Deus é o Senhor. É muito interessante isso. Mas não passa muito de um ponto para o qual o apóstolo Tiago chama a atenção e diz: você crê que Deus é Deus? Você crê que Deus existe? Que legal! Parabéns! Faz muito bem, realmente Ele existe. Só quero te dizer uma coisa, querido. Os demônios também creem. Para eles não tem salvação, e por isso eles estremecem. Mas eles também creem que Deus é Deus. Eles também sabem disso. Eles também reconhecem isso. Só que não para si. Só que o chamam de Deus porque Ele é Deus, o chamam de Senhor porque Ele é Senhor, mas não se entregam ao senhorio dele. Para os demônios sempre possível, mas aí estamos agora trazendo de volta para cada um de nós, para as pessoas humanas. O que Tiago fez, comparando essa atitude de chamar Deus de Deus, mas não servi-lo, como chamar Deus de dizer que Deus existe, crer que Deus existe, mas não o tornar o meu Deus, o ser todo-poderoso, o ser onipotente, soberano na minha vida, para mim, num relacionamento pessoal. Fazer isso é ficar na mesma situação que os demônios já estão, e para eles é irremediável. Uma situação em que isso não muda o status da pessoa. Por isso, fazer o que Davi fez para si, recebeu Deus, o grande Deus Todo-Poderoso, como o pastor carinhoso, como o cuidador, como o direcionador, como o alimentador, como o resgatador da sua vida. Fazer isso redunda em chegar, como nós vamos ver depois lá no versículo 6, até os céus dos céus, onde se vai habitar eternamente com esse Senhor que é pastor. Aproveitando essa figura que Davi lança aqui, Jesus a toma para si lá na frente e diz: eu sou o bom pastor. Jesus, que é Deus que se fez homem, não rechaçou a ideia. Ele não diz: eu vim em grandiosidade, vou conquistar, você tem que obedecer, eu vou dar pancada. Pelo contrário, ele diz: vocês são meus servos, mas eu já tenho chamado vocês de amigos. Ele está falando aos crentes, está falando àqueles discípulos que creram nele. Eu já tenho chamado vocês de amigos, filhos. A todos quantos o receberam, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E Jesus diz: eu sou o bom pastor. O que esse salmo está falando? Que este homem salmista está dizendo, dando um testemunho de uma coisa que é possível. É possível que o grande Deus que todos nós conhecemos, pelo menos muitos de nós admitimos que existe e que é o único. Se alguns ainda não admitem que é o único, talvez admitam, não é o único, mas é o maior de todos. E assim vamos criando vários status para Deus, mas só existe um. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, e Ele é Senhor de tudo e todos, em todas as eras e até na eternidade. Mas se o trazemos para nós, para dentro da nossa vida, como o Senhor da nossa vida, o chamamos assim, o confessamos Senhor, como diz Paulo aos Romanos, e se o recebemos também como um pastor que vai, agora depois nós vamos ter de ver na
continuidade do texto, estou ainda no versículo 1, nas primeiras linhas do texto e nas primeiras palavras do texto. Depois nós vamos entender o que é ser pastor. Nós vamos entender pelo texto, pelo menos o texto vai mostrar para quem quiser entender, o que significa que Deus é o meu pastor, quando Davi diz. Quando o apóstolo Paulo diz, Filipenses 4,13, quem pode repetir só o que eu falei, Filipenses 4,13? Alguns vão lembrar daqui a pouco. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo diz isso, ele está citando um contexto em que ele diz: eu sei passar fome, sei apanhar, sei passar necessidade, sei também ter em abundância. Eu aprendi a viver com qualquer tipo de situação nesse mundo, todas elas. E aprendi isso, e posso enfrentar qualquer tipo de situação. Nesse sentido ele diz: eu posso qualquer coisa em Cristo que me fortalece. Aí as pessoas veem essa frase e pensam: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí cria uma teologia em que, se eu for de Cristo, Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Cristo, então Ele vai me dar tudo que eu quero. Como pastor, Ele vai me alimentar, vai cuidar de mim, tudo isso Ele vai fazer. Deleita-te também no Senhor, diz o Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor. Tenha o teu prazer no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas obviamente, quando o teu prazer for o Senhor, o desejo do teu coração será o mesmo desejo que Ele tem para você. Não será o teu desejo egoísta e a tua concupiscência carnal que te faz pecar. Diz o apóstolo Tiago: cada um de nós, quando é tentado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo carnal. Mas quando o salmista diz que se você se deleitar, se alegrar no Senhor, quando o Senhor for a tua alegria, como diz Abacuque, que aconteça o que acontecer, e daí Abacuque apresenta uma série de tragédias assim grotescas. Ele diz de a terra se transformar para o mar, se jogar no mar, aconteça o que acontecer, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Aí o desejo do meu coração, que vai ser o próprio Senhor, vai ser atendido por Deus. Isto está tudo implícito, isso tudo que nós vamos ver no próprio texto aqui. Eu só queria que você adentrasse o Salmo 23 a partir de hoje com outros olhos. Não é só uma frase, gente. Não é só uma palavra jogada ao vento. Ou não é só uma palavra bonita escrita porque vai dar certo. Olha só que legal, vou escrever o discurso aqui, vou usar o termo Senhor, vou usar o termo pastor, pô, vai ser legal, vai dar legal, vou ter bastante likezinho e tal, vou fazer um poema fantástico. Não é isso. É a inspiração do Espírito Santo de Deus para cima do Davi, que escreveu o texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para revelar a nós a verdade eterna de que Deus é o Senhor, o Jeová, que os judeus chamam, o Deus Todo-Poderoso, que nós conhecemos desde Abraão, Isaac e Jacó, desde o Éden e até o Apocalipse, e que nós cristãos sabemos que é Jesus, o Deus encarnado. Este Senhor, eu tenho de chamá-lo de Senhor, eu tenho de viver como sendo Ele meu Senhor. E quando isso acontece, Ele se faz, e o salmista está testemunhando isso, ele diz: Ele é o meu pastor. Mas uma última coisa para nós encerrarmos hoje. Eu não queria que isso se transformasse em 6 segundas-feiras, mas eu estou vendo que eu não avancei do versículo 1 ainda. Mas talvez na próxima a gente consiga avançar 2 ou 3 versículos para terminar em 4. Mas mais uma coisa que é muito interessante. Eu gosto disso porque eu e você somos brasileiros e somos regidos pela língua portuguesa, mesmo que seja agora uma língua portuguesa homogeneizada para 8 países que a usam por aí, não é assim uma língua brasileira, mas nós falamos, pensamos, escrevemos e lemos em português. E lendo esse texto em português, eu leio uma coisa muito interessante que eu preciso que você também perceba, porque às vezes passa despercebido. Muitas vezes as pessoas não entendem o texto bíblico, às vezes não entendem uma mensagem de jornal, não entendem uma matéria de TikTok, só porque não sabem ler, porque não se atentam para a boa leitura. O Senhor é
pastor. Não diz, o Senhor é um bom pastor para mim. Não diz, o Senhor é um dos meus bons pastores. Não diz, o Senhor é também meu pastor. O Senhor é bem específico, bem enfático, bem objetivo e bem delimitador. O Davi na expressão que usa. Ele não admite outro pastor. Ele não diz que o Senhor é pastor e nessa qualidade ele também tem grande ascendência sobre mim e ele também me pastoreia. Não tem também. Tem uns absolutos bíblicos que são maravilhosos. Nada, tudo. Deus Todo-Poderoso, soberano, depravação total do ser humano, graça, lei, morte, vida, os absolutos da Bíblia. E esse é um dos absolutos da Bíblia, aqui no Salmo 23. O salmista dizendo, o Senhor é meu pastor. Claro que Davi está escrevendo para um povo que conhece a relação entre pastor e ovelhas. E uma ovelha não tem dois pastores. Claro que, guardada então essa figura, para esse texto ser verdadeiro poeticamente, ele também tem que ser verdadeiro literalmente. Então, para ser bem entendido esse texto, nós temos que entender isso, que uma ovelha não tem dois pastores. Ela só tem um. Quando nasce uma ovelha, ela escolhe o pastor que quer? Não. Um pastor de ovelha é alguém que é colocado para a ovelha como seu pastor. Isso é uma outra coisa que você precisa entender. Jesus disse isso para os apóstolos, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Você precisa entender. Eu estou falando que você precisa, não porque Deus precisa que você entenda, estou falando que você precisa, ouve bem. Por isso que a gente às vezes fala em português, as pessoas entendem em chinês, daí não. Você precisa. Você desesperadamente precisa entender a verdade do Evangelho, porque se você não a entender, não compreender, não vai crer nela, não vai recebê-la como verdade, e vai permanecer morto e entrar na eternidade morto. E Jesus diz, isso é a segunda morte, ela é eterna, não tem volta. Por isso que eu digo, você precisa entender a grandiosidade só dessa primeira expressão do Salmo 23. O Senhor, que é Senhor, quando o salmista diz, ele é Senhor, ele está confessando que aquele que é chamado, que se autoproclama Senhor, é Senhor. Então ele confessa isso. O que você também precisa fazer, o apóstolo Paulo explica e diz, é o caminho da salvação, reconhecer que Jesus é o Senhor. É meu pastor. Nós poderíamos parar aqui se todos nós fôssemos judeus, mas mesmo para os judeus o salmista não parou. Ele explicou tudo o que acontece entre um pastor e as suas ovelhas no restante do salmo. Por isso que nós também precisamos ler isso e entender o que ele quis dizer quando ele admitiu que o Senhor eterno, o Deus eterno, Senhor dos senhores, é, por decisão desse mesmo Deus. Nós vamos ver lá na frente que a decisão é dele. Vamos ver neste texto, não é em outro texto. Está tudo neste texto, que é uma decisão dele, e que é uma decisão soberana dele, que é alguma coisa que ele faz porque ele decidiu fazer, mas que eu posso recebê-lo, e quando eu o recebo como Senhor, eu também o recebo, ele me recebe como ovelha, ele se torna meu pastor. A grandiosidade disso é que se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Salvo até na eternidade, por toda a eternidade, mas desde aqui pastoreado pelo pastor eterno. A grandiosidade disso nós vamos ver nas próximas segundas-feiras. Boa noite, senhores.